Semana Tech, o podcast da Info. Eu sou a Paula Hotman e aqui no estúdio comigo estão Lucas Agrela. E aí, pessoal? Gabriel Garcia. Boa tarde, pessoal. E Carlos Eduardo Silva, que não consegue mais falar com vocês, porque agora ele está atrás de uma parede de vidro, mas cuidando das câmeras e do link ao vivo e se maquiando também com a minha maquiagem. E pegando conjuntivite, porque eu estava com conjuntivite essa semana. Pois é, e os assuntos do podcast de hoje basicamente giram em torno de... o quê? O assunto que está aqui. Era de Ultron. O filme mais esperado dos últimos tempos, assistido em primeira mão. Gabriel Garcia, e aí, qual é a da Era de Ultron? Eu botei na crítica ontem que a gente subiu no site, o menino que eu tô substituindo aqui, o ídolo do Semana Tech. Guzmão não pode vir hoje, está numa entrevista, gente, calma. Então eu tô só uma substituição provisória. A gente foi semana passada na cabine de imprensa do Era de Ultron. Era de Ultron, aliás. É Ultron? Ultron. A gente tá falando errado a gente tá há um falando ano. há um ano errado. Um ano errado? No filme eles falam Ultron. Estou perplexo. O que eu achei do filme, que apesar de ser de forma muito positiva, maduro e adulto, né, para um filme de super-heróis, que eu acho que é o grande problema dos filmes de super-heróis, que já estão ficando repetitivo, é o fato de ser quase infantil, alguns deles. Mas a Marvel está passando um processo de amadurecimento, desde o ano passado com o Capitão América, esse ano com o Demolidor, que estreou semana passada no Netflix, a série, que é super violenta. E é muito boa, por sinal. E tá indo super bem com o público. Posso, parênteses, eu achei o Demolidor parecido com você. Comigo? Achei. Verdade, lembra um pouco. Eu achei. Lembra um pouco. Só falta um pouquinho de barba aqui. Só deixar crescer. E ele tem um óculos escuro, assim. Exato, mas eu achei verdade. muito parecida. Olha só. Nunca tinha notado essa semelhança. Mas o filme tem alguns problemas. Ele é um tanto... Tem gente que vai discutir isso, tem gente que vai ficar brava comigo. Mas a gente adora polêmica. Mas as cenas de ação chegam a ficar entediantes em alguns momentos. Eu sei. Tem 2 cenas de ação muito longas no filme inteiro. Eu não vou falar spoilers como prometido, mas tem 2 cenas de ação muito longas durante o filme. E você se pega olhando no relógio, você pega, putz, já vi isso. E cansa um pouco. Mas é meio mais, como você falou, é mais sinistro esse filme. Ele é mais sinistro. Se você lembrar o primeiro filme, o primeiro filme pra mim é uma comédia de ação. Aquela cena do Hulk no final com o Loki, que o Loki fica xingando e ele dá um soco, o cinema inteiro dá risada. Esse filme, claro, tem as piadinhas típicas da Marvel. Esse filme, o Thor tá mais engraçadão da turma. Mas outro problema é que as melhores cenas do filme, talvez, nem todas, mas a maioria delas, a Marvel já passou nos milhões de trailers que ela fez. Foi na sua matéria que estava aqui 14 minutos? O Guzmão fez uma galeria e 14 minutos do filme já tinham sido divulgados pela Marvel. E eram os 14 melhores, pelo visto, né? Não diria que totalmente... Um adendo, eu fui procurar trailers, porque depois a gente coloca a versão gravada. Me perdi de tanto trailer que tem. Não, é desnecessário. Teaser do trailer. E tem assim, clipe 1, clipe 2, clipe 5, clipe 7, tem muita coisa mesmo, muita coisa. E isso atrapalha um pouco, porque uma cena muito engraçada, que não vai spoiler, porque tá na internet já, a Marvel lançou há quase 6 meses, é aquela discussão de quem pega o martelo do Thor no lounge dos Vingadores. Ali. No lounge. Não é no QG, é no lounge. E essa cena é muito engraçada, uma das melhores cenas do filme e estragada ali. As cenas de ação, eles não estragam todas, tem umas cenas boas, mas você fica, putz, já viu essa cena em algum lugar e é meio frustrante. Outro problema é o vilão, eu não vou me estender muito, mas... É um robô, não sei, às vezes eu fico pensando... Mas assim, é um robô. Faltou um pouquinho de humanidade ali. Você nunca fica com medo dele. Esse porque que é o problema. Na verdade você sempre acha que você pode ir lá apertar um botão e ele vai desligar. Na verdade ele não é um robô, ele é um sistema operacional que pode entrar em qualquer robô e não é só um robô, né? Não é só aquele robô. É tipo o Terminator malvado. Exato, quando você destrói ele liga em outro lugar. Mas... O filme é legal, é divertido. São 2 horas e 20 minutos, eu acho, 140 minutos. Não é aquele filme que você fica desesperado para ir embora e tal, mas principalmente olhando os outros filmes da Marvel, o Homem de Ferro, Guardiões da Galáxia ano passado, que foi ótimo, e o primeiro Vingadores, principalmente, que a gente tem que usar de parâmetro, acho que o sarrafo fica muito alto para a Era de Ultron.
E... O que eu ia perguntar é que, assim, uma coisa que eu senti nos outros filmes é que tinham personagens que eram completamente não utilizados dos Vingadores nos outros filmes. Não, esse filme uma das virtudes é essa. O Guzmão, ele até cita isso ele fez uma galeria 5 melhores, 5 coisas que Hora de Ultron acerta, 5 coisas que Hora de Ultron erra. E uma delas ele dá mais espaço para outros Vingadores. Por exemplo, o Hulk, o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra tem um pouco mais tem um pouco mais. Um ponto legal do filme é esse. Ele gera um pouco de interesse humano dentro dos personagens, eles têm conflitos internos. E o problema é que dura muito pouco tempo isso. Algumas cenas de calmaria entre a pancadaria. Ó, o Bill falou aqui, martelo do Thor, Deus do céu, ele foi rebaixado novamente a um marceneiro. E o André Gomes... Mjolnir do nórdico, mas é um martelo, gente, pelo amor de Deus. É um martelo, né? Uma marreta, se você preferir. Ok. O André Gomes falou aqui que uma reclamação para o cinema em São Paulo. Cadê a sala sem 3D? Eu concordo, André. Eu detesto o filme. Concordo. A maioria das cópias são em 3D e deve ter dublado também. Tá ficando cada vez mais difícil ser uma sala legendada em 2D. O pessoal tá perguntando se o Guzmão foi na inauguração da loja da Apple de novo. Mas vale lembrar que foi a Grela que foi. Aí o pessoal, o Fefo Fernandes comentou que viu você, a Grela, na loja da Apple no dia exclusivo para a imprensa. Eu tava lá mesmo. E o Bill perguntou se você pegou uma camiseta pra sortear pra galera aqui. Não, eu só tenho uma. Não. Se eu quiser sortear a minha. Vou ficar sem camisa mas de podcast não agora. aqui. Depois a gente sorteia. Depois, a gente pode pensar em sortear. Enfim. Você estava falando dos personagens mais humanos e de que isso consegue explorar. Sim. Mas eu tentei ler a galeria de vocês, que vocês fizeram sem pegar os spoilers. E eu fiquei feliz por isso, mas pelo que eu entendi também, os 2 personagens novos são meio importantes para essa coisa de mexer na história. Tem o Pietro e a Wanda Maximoff, que são o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, que esses nomes não podem ser usados porque tem um conflito de direitos autorais com a Fox, que é dona dos X-Men, e a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio fazem parte dos X-Men, então uma confusão. Então no filme são só chamados, e nem mutantes eles podem ser chamados, eles são chamados de aprimorados, né? Aprimorados. E eles são 2. O filme começa no leste europeu, num país fictício, que esses 2 mutantes estão lá do lado da Hydra. Principalmente a Feiticeira Escarlate, ela tem isso não é spoiler, gente. Então, logo nos primeiros 15 minutos do filme, a gente já vê ela tem um dos poderes dela. Ela consegue fazer as pessoas. Ela enfeitiça as pessoas para elas terem alucinação com os piores medos delas. E o filme, o Homem de Ferro resolve criar o programa Ultron porque ele tem uma alucinação lá. Isso eu não vou falar, mas tá no começo do filme também, não é um spoiler tão grande. E ele tem uma alucinação com o futuro dos Vingadores. É um spoilerzinho. Mas isso é 10 minutos de filme, gente, não é um spoiler. Tem spoilers muito piores do que esse que eu posso falar. Não, calma aí. E isso é legal, ela gera a Feiticeira Escarlate meio que coloca os personagens em conflito entre si e dentro deles mesmos. E isso gera uma dinâmica muito legal que poucos filmes de super-herói têm. Ô, Gabriel, o Vitor Martins perguntou se você recomenda ver em salas 3D. Eu recomendo. Ele usa o filme, quando você se acostuma com 3D, quando depois de 5 minutos de filme, que você já não fica com dor de cabeça, eu, por exemplo, tenho esse problema. Eu uso óculos para assistir no cinema e tenho que botar o óculos na frente do óculos. Isso é um problema, isso é horrível. Devia ter óculos de grau 3D. Devia ter óculos de grau 3D. Mas o filme usa bem o 3D, tem aquelas cenas que agora já estão meio manjadas de profundidade, o herói que vem de lá e parece que a sensação que ele está vindo para sua frente. Eu recomendo assistir em 3D, não é caça-níqueis, mas também não é, se você não tiver em 3D na sua cidade, no seu cinema preferido, você não vai perder nada também. Não é um grande problema. Exato. Ou seja... Não é Avatar. Avatar, por exemplo, Gravidade é um filme que você tinha que ver em 3D. Porque ele é feito para você assistir em 3D. A pegada do filme é o visual, né? Exato. Eu concordo, Avatar foi um dos únicos que eu gostei. Gravidade também. Mas Era de Ultron, não. Hugo Cabret também gostei. Hugo Cabret, é verdade. 3D. O Thiago Guederhef comentou aqui que os enredos dos Vingadores e dos filmes solos não são muito bons. Vale a pena assistir apenas pelos personagens. Mas a Marvel está melhorando a questão do enredo, porque Capitão América 2, por exemplo, que eu acho que é o melhor enredo da Marvel, é um filme. Eu concordo também. É um thriller político praticamente. Os diretores são os irmãos Russo,
falam que se inspiraram nos filmes dos anos 80 e 70, trilho político. E o enredo é muito adulto, é um enredo muito bom do filme, um suspense, discute questão política e tal. Mas realmente, os Vingadores, ele tem um fiapo de enredo, que é a questão desse robô que se rebela e resolve destruir o mundo. Mas acho que a Marvel poderia fazer melhor. O que você falou, alguém que quer simplesmente destruir o mundo é meio rápido, sei lá. Até o Pique Cérebro queria destruir o mundo. É o clichê de qualquer vilão de super-herói. O Kevin Soares comentou aqui que gostou porque tem os personagens do X-Men. Mas eles não podem Eles não são do X-Men, finge que eles não são do X-Men. Só finge, tá? Porque eles são, A gente tem um advogado aqui, Gabriel, quem sabe o Gabriel é jornalista e advogado também. Obrigado, Paula. Revelar meu alter ego. Não, mas o que eu ia falar é que tem todo esse juridiquês aí, esse termo que eles usaram de aprimorados. Exato. É todo um contorno jurídico. O Mercúrio, ele é um dos personagens que aparece no último filme do X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, passado, esqueci agora. Que é uma das cenas... Passado, exato. Uma das cenas mais legais desse filme é aquela que o Mercúrio tá tirando o Magneto da prisão e ele faz milhões de coisas em um segundo. Ele é bem novinho, né, no filme. Exato. Nesse filme também ele é bem novinho, é o Aaron Taylor Johnson, quer dizer, não é novinho também, mas os personagens são meio parecidos até. Mas um é Mercúrio e o outro é Pietro Maximoff. Já que vocês comentaram do Demolidor, aqui o Vitor perguntou se vocês acharam o Demolidor da Netflix bom. Olha, eu não cheguei até o final, eu assisti 5 episódios, que é praticamente metade da temporada. Você já chegou a terminar de assistir, Gabriel? Não? Então, mas pelo que eu vi até agora, assim, Ben Affleck ficou passado e é um Demolidor bem melhor. Ele é muito mais sombrio, a história é bem melhor construída e a gente vai ver, pelo que eu vi nessa temporada, um pequeno spoiler, a gente nem tanto, mas que a gente estão vai 10 episódios já, não tem spoiler, né? Lançou toda a temporada uma vez e não tem spoiler. Já. Sim, que ele obviamente vai enfrentar o Wilson Fisk, que é o rei do crime. Então, é meio que a história do primeiro filme, e o único filme até agora, né, do Demolidor, só que feito do jeito certo. Bem mais legal do que o que a gente viu lá no... A tendência agora, a Marvel, os filmes os 30 milhões de filmes da Marvel que vão ter até 2018, que vai ser a primeira parte do último, que agora o terceiro filme dos Vingadores vai ser dividido em 2 partes, que é a Guerra Infinita. E vai ter um vilão que já aparece no final desse pequeno spoiler entre aspas. O Gabriel para de falar. Não tô revelando nada, mas enfim, vai ser um filme sombrio, vai ser o terceiro filme, vai ser um filme sombrio e imagino que toda a Marvel até lá, a caminhada até lá vai ser sombria. Então, esse filme já é um bom tom a Era de Ultron já é uma boa transição de como vão ser os filmes da Marvel até... Não tem aquela Marvel infantil... Assim, não que me incomodasse aquela Marvel infantil, mas não é mais aqueles filmes coloridos e engraçados do começo. Entendi. Eu acho legal. Posso fazer uma comparação com outra série? Tipo o Harry Potter. Que você vê que vai ficando, tipo, no começo ele é bem mais colorido. E tal. Mas os livros também são assim, mas depois ele vai ficando mais sombrio. Harry Potter o que ajuda também é que os atores vão ficando mais velhos. Eles vão crescendo, isso é legal. O Bill pediu pra gente mandar parabéns pra ele, porque é aniversário dele no domingo. Bill. Parabéns, Bill. Feliz aniversário, Bill. Espero que você estava procurando emprego, né? Eu acho. É verdade. Então, espero que você conquiste o seu emprego. Tem arranjado. E o ARN falou que Semana Tech é sensacional, que ele assistiu sempre, mas que ele está atrasado hoje. Perguntou cadê o Guzmão. O Guzmão está entrevistando uma pessoa. Eu falei que ele está numa entrevista de emprego. Quem será? Não, eu falei que ele estava numa entrevista e o pessoal assumiu como entrevista de emprego. Não, o Guzmão é repórter e entrevista as pessoas. E uma confusão normal. O Gabriel Gomes é uma sugestão aqui. Imagina o Silvio Santos dublando o Ultron. Será que o Silvio Santos usa Dub Smash? Isso ia ser sensacional. Ia ser demais. Ele usa Netflix. Mas ele poderia usar. Por que não? Só uma coisa sobre o Ultron que eu queria comentar que eu acho muito... Ultron. Uma coisa que eu acho muito legal é que ele deturpou totalmente a frase do Pinóquio lá que eles usavam, né? There are no strings on me, que ele fala. Eu acho isso muito legal. Então, mas essa frase tá no quê? Tá no trailer. Tá no filme, Acabou a graça. No filme também. Ele canta a música no filme. E o Marvel é da Disney, então acho que não teve muito problema para usar a música. Aliás, eu ia fazer um comentário aqui sobre Star Wars.
muito bom, mas eu vou deixar pro final do programa, quem aguentar ficar aqui até o final, a gente vai falar sobre Star Wars. Porque, dando um pause na parte de entretenimento, essa semana a gente também teve várias notícias que bombaram no site ligadas aos negócios. E, incrivelmente, o Facebook e o Google pareciam muito sintonizados essa semana. Por que será, né? Nas coisas que eles estavam anunciando. Ó, uma das notícias, assim, importantes na semana em relação a mercado, o Facebook anunciou que aumentou 46% a sua receita nesse primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano passado e faturou 3,54 bilhões de dólares. O lucro do Facebook nesse período foi de 512 milhões. E o que é interessante é que mais 70% desse lucro veio de publicidade exibida em dispositivos móveis, ou seja, tablets, smartphones. E mais interessante ainda é que esse número era só 49% no ano passado, Então cresceu muito. Cresceu muito. Ou seja, a maior parte da receita do Facebook hoje vem de dispositivos móveis. É um movimento totalmente comum, né? Especialmente dado o fato de que os aplicativos do Facebook estão por toda parte e como o Zuckerberg revelou também durante essa conferência de ganhos, eles estão com 1,44 bilhão de usuários, né, na rede social. E além disso, eles ainda têm 300 milhões lá no Instagram, 600 milhões no Messenger e 800 milhões no WhatsApp. Então, é tudo deles. É tudo deles. Eles têm controle de uma comunidade de pelo menos 2 bilhões de pessoas e para as quais ele pode exibir publicidade mobile, né? O Instagram recentemente começou a exibir publicidade aqui no Brasil. Pra você, já apareceu. Já apareceu pra mim. Acho que o primeiro que apareceu pra mim foi um de pasta de dente e depois um da Coca-Cola. Pra mim não apareceu ainda, mas eu não acesso muito o Instagram. Já apareceu um pra mim. O primeiro apareceu um avisando que teria publicidade. Isso eu não vi. móvel. Devo ter perdido. Publicidade móvel, não. Publicidade no Instagram. E depois apareceu um de uma marca de carro já. De carro? É. Será que tem a ver Mas com não está, sei lá, pra mim não tá incomodando. Só apareceu um até agora em 2 semanas. Qualquer coisa se incomodar faz assim. Vai embora, sai. Enfim, e essa semana também o Facebook lançou um novo aplicativo chamado Hello, que é um aplicativo para identificar e bloquear chamadas no telefone, que ele funciona identificando quem está te ligando a partir de números de telefone cadastrados no Facebook. Ou seja, o Facebook quer o número do seu celular. Ele quer o número do seu celular e ele quer, acho que mais do que isso, todo o tempo que o usuário gasta no telefone, quer que seja do Facebook. Esse Hello, ele é uma interface que é integrada, acho que não dá pra dizer que é integrada, mas basicamente ele unifica o Facebook, o Messenger e a função de telefone. Só para Android. Funciona só para Android. Até porque uma modificação dessa em nível de sistema a Apple jamais iria autorizar, né? Então... Não, e é exatamente o que você falou, né? Porque o que você faz no celular? Você, primeiro, usa para falar, obviamente. Cada vez menos, mas você usa para falar. Você usa para trocar mensagem. E você usa para, sei lá, rede social, etc. O Facebook, claro, já tem a maior rede social do mundo que o Facebook. Tem o Messenger e o WhatsApp para trocar mensagens, estão acabando com o SMS. E agora eles querem que você fale com as pessoas a partir de um aplicativo dele. Então ele domina já os 3 maiores... Cria uma agenda unificada, Exato. né? Que é, assim, ele não puxa os dados da sua agenda e, em tese, se o seu telefone for escondido no Facebook, né, for fechado, ninguém vai conseguir ver e ninguém vai saber que é você que está ligando. Mas se ele for aberto e você me ligar, isso já vai ficar salvo no meu Provavelmente cada vez mais pessoas vão começar a usar isso. Sim. Vocês lembram que o Facebook tinha um projeto de um Facebook Phone que nunca foi muito pra frente, né? Lembro. Isso daí, pra mim, é o Facebook Phone. É isso. Esse ecossistema do que eles construíram dentro do Android. Teve o Home também, que foi meio fracassado, Foi fracassado. Ele teve pouquíssimos downloads. As tentativas do Facebook de controlar ali o seu telefone. Eles perceberam que se eles pegassem os aplicativos separadamente, ao invés de ter um único sistema, poderiam ter mais sucesso, né? E aí tá a explicação de por que eles compraram o WhatsApp também, né? Exato. Porque a galera não era muito entusiasta do Messenger. Eles obrigaram a instalação do Messenger, muita gente não quis instalar, mas já tinha o WhatsApp lá instalado. Então, só que o que é curioso do Hello é que ele é feito pela uma equipe do Messenger. E os times lá são separados ainda do Facebook, né? O WhatsApp é um time e o Messenger é outro time. Eu acho que, talvez, para mesmo estimular o desenvolvimento de coisas, deve ter uma competição interna, porque o Hello não é integrado com o WhatsApp. O que na minha cabeça faria muito sentido, você integrar com o WhatsApp, mas ele é integrado só com o Messenger.
Ele não é integrado ainda, né? Não, ainda. Vamos ver. Mas você não acha que talvez fizesse sentido lançar já integrado para aumentar o uso? Mas eu Porque, acho que as pessoas iam ficar muito preocupadas com a privacidade. Não tanto aqui no Brasil, mas especialmente nos Estados Unidos, as pessoas são muito mais preocupadas com isso. Então elas não iam acabar não baixando por conta de, não quero dar todos os meus dados para eles. A ideia é fazendo aos poucos as pessoas entenderem que esse Hello pode ser legal. Exatamente. Primeiro começar desbloqueando o número do telefone no seu perfil do Facebook. Porque a ideia é que ele segue as configurações de privacidade, né? Então assim, se o meu telefone está visível só para os meus amigos, só os meus amigos que usam o Hello vão saber que eu estou ligando por meio do Hello, né? Isso independente do identificador de chamadas ou da sua agenda do telefone. E aí ele já cria uma agenda lá dentro do Hello, você vai ter o meu nome, mas já vai ter minha data de aniversário, tudo que eu coloquei no Facebook que você pode ver já vai aparecer lá. É uma agenda unificada. O Thiago Guederheff falou que baixou hoje, mas que muitos amigos dele no Facebook não têm o número ou estão com o número privado. Então esse é um problema. Isso é um problema. Pois é. E o André Gomes falou aqui, Gabriel, eita, celular já faz ligação. Tipo, hahaha. Acho que ninguém usa o celular para fazer ligação. E isso nos leva ao próximo tema, né? O que nos leva ao gancho, próximo tema, o gancho. Pois é, quando a gente fala que o Google e o Facebook estavam meio sintonizados essa semana, no dia em que o Facebook anunciou o Hello, no horário que caiu o embargo, porque a gente teve acesso ao Hello um pouco antes, né? E aí caiu o embargo para a gente poder soltar a nota. Pouco tempo depois foi anunciado que o Google lançou a sua própria operadora de telefonia nos Estados Unidos, que por enquanto funciona apenas para o Nexus 6. Chama-se Project Fi, ou Project Fi, F-I. Nome feio, né? O Google gosta desses nomes, né? Project Loom. Project tal. Me pareceu uma miniaturização do Fiber, né? Ficou só o Fi. Sim. Os projetos muito parecidos mesmo. Sim. Enfim, e pelo que a gente pôde ver, ele vai funcionar apenas por convite por enquanto. Sim. E você precisa de um cartão SIM especial para poder ser cliente do Project Fi. E a ideia, acho que o principal diferencial deles é que você paga um fixo, se eu não me engano, acho que são $20. $20 para o básico, e depois, a cada giga, você paga $10. E se você não usar os 20, você é reembolsado. Tipo, é super flexível. Isso eu acho que é a melhor parte, sem dúvida. Você não gasta... Aqui no Brasil, se você contrata um plano pós-pago, você tem que contratar um valor fixo por mês. E aí, se você não usou isso, o problema é só seu. Você que não aproveitou o que você já estava pagando. Agora, o que o Google está propondo é uma coisa mais, né? Você não usou, beleza. Então, não precisa me pagar tudo isso esse mês. Reembolsa no começo do outro mês. O Bill fez uma pergunta aqui bem interessante. Ele falou que será que o Google não está dando um tiro no próprio pé, tendo em vista que o futuro das ligações seja somente por aplicativo e hoje em dia todos os lugares possuem sinal Wi-Fi? O Bill, é verdade sim, quando a Gabriela mencionou essa coletiva do Zuckerberg, que ele falou desses números, o Zuckerberg mesmo falou que o crescimento das ligações VoIP, né, tipo, chamadas pela internet é visível e o Messenger e o WhatsApp apoiando isso deve crescer mais. Sim, só no Messenger, o Messenger do Facebook por si só ele é responsável por 10% do tráfego de dados em VoIP, então já tem um mercado legal. Mas essa operadora do Google é uma parceria com a Sprint e a T-Mobile, que são duas operadoras grandes lá nos Estados Unidos. E o que o Google fala é que ele está oferecendo um serviço inteligente, ou seja, ele vai alternar entre as redes e entre o Wi-Fi para sempre te dar o melhor sinal. Então, assim, pelo que eu entendi, e eu acho que, eu não sei, não saiu tanta informação ainda, mas pelo que eu entendi, é uma vantagem, porque você não precisa ser de uma das operadoras só. Sim. Ele vai te colocar sempre no melhor sinal. E as pessoas vão com o melhor sinal, mais gente usando os produtos do Google, os sites do Google. Exatamente. E eu acho que o Google também não quer ganhar dinheiro com isso. Ele quer meio que entender o mercado, pelo tamanho de... Tá lendo uma coisa que nos Estados Unidos, para você ganhar dinheiro com telefonia móvel, você tem que ter um negócio de uma escala muito grande. Como a T-Mobile, a Sprint, a Verizon, que são as maiores operadoras, a AT&T. E esse projeto é uma coisa de menor escala, como o Fiber que você falou. E o Google usa esses projetos para entender melhor o cliente dele, para pegar o comportamento do cliente, dos usuários. Ele não quer ganhar dinheiro por enquanto com isso. Ele quer mais... vamos ver como é que funciona esse tal como é que é ser uma operadora, né? Sim. E senão ele nem faria, ele não faria uma parceria com os concorrentes dele no negócio, né? Sem dúvida. E o fato de funcionar só com Nexus, ele quer controlar primeiro a experiência, né? Ele quer fazer um negócio bem pequeno. Sim, o que o Google falou logo antes,
um mês mais ou menos antes de lançar esse serviço ontem lá nos Estados Unidos, foi que ele queria criar um serviço de telefonia para mostrar para as operadoras o que era possível ser feito. Então é meio que uma prova de conceito. Olha, vocês estão moscando. Vocês estão moscando, dá para fazer uma coisa mais legal para os clientes. E eu acho que essa é a grande pegada, de mostrar para os clientes o que é possível que as operadoras façam, e as operadoras vão ter que começar a correr atrás. Porque senão o Google vai fazer. Sim. É uma empresa que tem bilhões de dólares para investir. Eles podem usar. Isso é um investimento, né? Não é um gasto. E aí, você entender como as pessoas usam. Outro dia eu vi uma coisa muito interessante que era... Eu não vou lembrar onde, que droga. Que era como algumas empresas estavam usando dados de localização de onde as pessoas mais postam ou mandam mensagens para abrir cafés, sabe? Nossa, então, tipo, as só. esquinas onde as pessoas mais naturalmente param para abrir cafés. Acho que isso era na Inglaterra. Enfim, você não sabe o que você consegue obter quando você começa a estudar o mercado, né? Sim, e como o Google vai oferecer essa troca inteligente de sinal, né? De frequência, e o Google vai saber exatamente onde você está o tempo todo. Esse é o grande porém desse plano deles de internet móvel lá nos Estados Unidos, porque eles vão ter controle sobre o sistema, sobre o aparelho e também sobre o sinal. Então eles vão saber tudo sobre o seu celular. Pã. E aí é isso. Enfim, a gente nem sonha em começar a pensar se isso algum dia chega no Brasil, porque, né? É igual o sistema de fibra ótica. Provavelmente vai ficar alguns anos. Eu acho que se chegar um, chega o outro. Exato. Chegar um, chega o outro. Exato. Ó, e o Google, essa semana, também fez um outro anúncio que já era meio esperado, porque acho que foi em janeiro ou fevereiro, o Google já tinha anunciado que ia fazer mudanças no seu algoritmo de buscas. E isso, talvez, para a maioria das pessoas, ninguém esteja se descabelando por causa disso. Mas tem muita gente se descabelando, quem produz conteúdo na internet está se descabelando, porque mudança no algoritmo de buscas do Google significa mudança na forma como ele indexa aquele conteúdo. Vai cair essa audiência. Pode cair essa audiência, porque os critérios mudaram. Só que essa mudança pode ser bem interessante para os usuários, porque o Google anunciou que vai deixar de mostrar sites não responsivos nas buscas feitas em smartphones e tablets. Ou seja, aqueles sites... Nas palavras do Google, aqueles sites que você tem que ter o dedo mega fino para conseguir clicar, porque você não consegue aumentar, que a barra tem um scroll infinito porque ele não é dimensionado. Tudo isso vai ser penalizado. Então, buscas feitas em smartphones e tablets, os resultados não vão mais mostrar com tanta frequência páginas que não são responsivas. Ou seja, se você tem um blog no WordPress, entra lá, tem uma seção do WordPress que ele mesmo recomenda alguns temas que já são responsivos também, e você consegue. E o Google disponibiliza uma ferramenta, né? Que se você joga o endereço do seu site, do site que você gosta de entrar, ele fala se o site é friendly para mobile. E não é que a partir de agora no seu celular você só vai encontrar site responsivo, não. Não é isso. Você vai priorizar. Exatamente. Se tiver dois sites, se você digitar um termo X lá, e um site responsivo e um não responsivo, ele vai sempre valorizar o responsivo. Responsivo. Aqui na Info, a gente tem o Silvio Donegar, que é o nosso desenvolvedor. Enfim, Silvio salva as nossas vidas aqui e a gente fala que se você consegue entrar no site da Info, é por causa porque a gente tem um sistema responsivo. Espero que ele esteja assistindo agora, ficando com vergonha. Enfim, o Google também falou que, como o Gabriel disse, não quer dizer que vai parar de aparecer. Mas entre os 200 sinais que o Google chama, né? Entre as 200 itens que o algoritmo avalia na hora de ranquear um site, esse é um deles. Qualidade, ainda importa, relevância, links, tudo isso. Mas agora isso também está pesando. E isso melhora a vida do usuário, né? Como você falou, né, Paulo? O cara tem que ficar lá, já está em 2015. A questão do Facebook, 70% de receita de mobile, de propaganda de mobile. E um site não ter uma versão para celular é uma coisa meio inexplicável. 2000, que você falou bem. Estamos em 2015, gente. 2015. Não é 98 que internet de escada, né? Mas tem site que ainda não tem uma versão. Eu ia falar, não é 2010. Para celular. Exato. Gabriel já chutou o pau da barraca. Ó,
mudanças também foram todas pelo Facebook, tá vendo? Google, Facebook. Eu nem tô me esforçando pra fazer os ganchos aqui, porque... Que eles mesmos fizeram já. As empresas pequenas fizeram. O Facebook também anunciou que alterar o feed de notícias para priorizar as atualizações dos amigos. Basicamente, está mudando o algoritmo que mostra, né, o feed de notícia, aquela sua página inicial que mostra tudo que estão postando, para aparecer mais coisas que seus amigos postam. Em tese, menos anúncios. Em tese, se as pessoas com quem você mais interage no Facebook, o Facebook vai identificar como seus amigos de verdade, não só os colegas, e ele vai acabar priorizando isso também, as fotos que eles curtem, os conteúdos, as interações deles na rede social mesmo, né? E nesse caso tem outra questão que é, também de novo, para produtores de conteúdo que usam o Facebook como plataforma para as pessoas entrarem nas páginas. O Facebook vai lançar nas próximas semanas, meses, aquela questão de aquele serviço de conseguir publicar dentro do Facebook conteúdos de sites de notícias, etc. Talvez isso seja uma forma de forçar esses sites a colocarem já direto o conteúdo no Facebook, né? Porque imagina que apareça mais as coisas dentro do Facebook do que de fora. Sim. É isso, é criar uma plataforma nativa para grandes... Por exemplo, estou conversando com jornais como o New York Times, para eles publicarem as coisas já dentro do Facebook. E a ideia não é o New York Times ter uma página no Facebook onde a pessoa vai lá e vai soltando os links e clica e gera tráfego. É publicar dentro do Facebook. Né? É transformar a sua página no Facebook no seu site mesmo. E esse algoritmo novo, a questão é cada vez menos colocar só coisas de dentro do Facebook, né? Que seus amigos postam, etc. O Matheus Z me falou aqui, não sei vocês, mas de uma semana para cá eu notei que alguns sites que eu busco simplesmente não aparecem mais na busca do Google. Eu tenho que digitar o site manualmente, pois eles simplesmente não aparecem. Caramba. Matheus, será que no mobile, você está fazendo isso no celular? Não sei, de repente, não sei o que pode ser. Isso não aconteceu comigo. Com a gente também não aqui. Mas enfim. Sei lá. E, em tese, o nosso tempo acabou. Mas, como esse é o meu penúltimo Semana Tech, a gente vai ficar aqui mais um pouquinho. Eba. Porque o Marcelo Gomes perguntou, acho que é pra você, Gabriel, se o filme, o Vingadores Era de Ultron, tem cenas pós-créditos. Tem cenas pós-créditos. Então fique depois dos créditos. Ele perguntou isso porque o diretor Joss Whedon falou que não teria cenas pós-créditos. Mas o que ele quis dizer é que alguns dos filmes da Marvel tem umas... Depois que passam todos os créditos, 20 horas depois, que passam todos os caras de efeitos especiais, que são bilhões de pessoas, lá depois que passam os agradecimentos, tem uma cena pós-créditos de 10 segundos, você fica frustrado de ter perdido 2 horas da sua vida, 10 minutos da sua vida no cinema. Outros filmes, ao contrário, aparecem os créditos principais, os atores, os produtores, e depois tem a cena. Esse filme tem a cena... E é uma cena legal? É porque na cena do primeiro ela é engraçada, né? Que são os Vingadores lá sentados na mesa do bar e todo mundo lá morto. Ela não é legal, mas ela é importante. Ela é importante? Aí sim, porque uma que eu achei bastante importante foi daquela falando em Marvel, dos X-Men, quando foi no final do Wolverine, o segundo filme, que é um filme horrível, Ele já começa o Days of Future Past. Exato, que é eles no aeroporto, o Magneto o Magneto e o Xavier. Depois do Xavier ter sido desintegrado. Mas esse filme tem cenas pós-créditos e aí você vai ficar 5 minutos a mais no cinema, não vai perder o tempo os 10 minutos. Tempo do seu jantar com a namorada. O Matheus me falou, no Google, no computador mesmo. Estranhamente, alguns deles voltaram a aparecer dias depois. Seria a mesma mudança de algoritmo? Não sei, Matheus, talvez foi só alguma coisa de alguns sites específicos que ficaram meio fora. É difícil a gente dizer. Tenta deslogar da sua conta Google e fazer Ele pesquisa. Falou que voltaram a aparecer, mas sei lá. Só por ver das dúvidas, ver se tem diferença. E o André Gomes perguntou se eu vou sair. E spoiler alert. Mas semana que vem a gente fala mais sobre isso. E o Bill falou, se a gente não vai falar do Star Wars. Sim, a gente vai falar do Star Wars, porque é a única coisa que importa nessa vida. Esse é o filme mais esperado do ano. Mas na verdade... Os da Marvel vão ficar bravos com a gente. As notícias do Star Wars não é sobre o filme mais esperado do ano, é sobre o filme que vai vir em 2016, que é o Rogue One. Que lembra? Acho que a gente já falou isso algumas vezes, mas já temos 2 trilogias de Star Wars. Vai haver uma terceira. Sim. 2015, 17 e 19, os anos ímpares. Os anos ímpares. E no 16, 18, vão haver filmes sobre Star Wars, o universo Star Wars, mas que não fazem parte da trilogia. Eles ganharam o nome agora, Anthology. Antologias. Exato.
E o Star Wars Rogue One é um filme que vai se passar, faz aqui, ó. Tem a trilogia que foi lançada, a primeira trilogia, a melhor de todas. O que eu faço aqui? Que é você fica com os 3 aqui. Os 3 aqui, tá bom. Esse aqui é a trilogia Luke, Leia e Hans. Essa aqui é a trilogia Anakin. Esse filme vai vir aqui. Jar Jar Binks. Jar Jar Binks, Anakin. Esse filme vai vir aqui no meio dessa trilogia. Ele vai se passar nesse intervalo de tempo. Entre a Vingança de Sith, que é o episódio 3, entre a e a Nova de Esperança, Sith, que é o episódio 4. Exato. E, pelo que eles falaram, não vai ser sobre Jedis e pessoas com a força e tal. Vai ser sobre pessoas comuns, então vai ser meio sem graça, né? Sobre rebeldes que vão tentar buscar as plantas da Estrela da Morte, que eu acho que é um gancho para o primeiro filme da primeira trilogia, que é justamente destruir a Estrela da Morte. Exatamente. Se alguém tiver pelo menos controle sobre a força, já tá valendo, né? Porque não existe filme de Star Wars sem, né? Imagino que Mas o foco, acho que o diretor quis dizer, o diretor é o Gareth Edwards, que é o mesmo do último Godzilla do ano passado, que é um filme bem legal. Você não gostou? É um filme muito legal, Godzilla. Eu não vi ainda, não posso opinar. E vai se passar então, como a Paula falou, vai ser um grupo de rebeldes, que a protagonista vai ser a Felicity Jones, que foi indicada ao Oscar pelo filme do Stephen Hawking. Ela fez a Jane Hawking, é isso, né? E ela vai ser uma rebelde que vai liderar um plano para roubar os planos da Estrela da Morte, construção. Porque no filme, não sei se vocês lembram, alguém aqui falou que gostaria muito de entender Star Wars. O Jonas Medeiros falou, eu queria entender Star Wars. Deixa eu explicar, então. Vou explicar Star Wars em 1 minuto agora. Não, que na primeira trilogia lançada, o filme começa com essa história de que os planos para a planta da Estrela da Morte foi roubada do Império e pelos rebeldes, e é isso tudo que vai dar sequência no filme, mas não é muito explicado como ela foi roubada. Então eu acho que esse filme vai explicar talvez isso, como alguém roubou esses planos. E falando de Star Wars, o jogo que vai ser lançado agora no final do ano, se esse filme vai ser entre a primeira e a segunda trilogia, quer dizer, entre o episódio 3 e 4, vai ficar difícil falar primeira e segunda porque a ordem George Lucas foi muito maluco de fazer isso. Mas foi bom. Mas esse jogo vai se passar entre o episódio 6 e o episódio 7, que vai... O episódio 6 e 7, a gente não sabe direito a história do próximo filme. Não sei se vocês falaram semana passada. Do trailer? Óbvio que não, mas essa semana teve lá na Califórnia uma convenção sobre Star Wars, onde passou em primeira mão o trailer. E eles contaram um pouco como que vai ser. Que vai ser uma moça que aparece no trailer, que é uma sucateira lá do planeta, que não é Tatooine, que eles falam isso também. Que tem aquele Destroyer, aquela cena linda do Destroyer caído e um X-Wing também caído. E lá ele encontra eu esqueci o nome dos personagens agora, porque eles não estão na minha vida ainda. Mas tem aquele personagem que é um Stormtrooper, que ainda a gente não sabe se é um Stormtrooper, e o piloto, que segundo ele é o piloto mais legal da galáxia. E esses 3 vão ser os protagonistas do filme. E daí a gente não sabe como vão aparecer o Han Solo e etc, qual é o papel deles na história. Mas entre o final do Star Wars, o Retorno de Jedi e o Despertar da Força, vai se passar esse jogo. A gente vai também entender o que aconteceu para aquele Destroyer cair ali. E parece que tem uma guerra no meio e esse jogo vai ser a guerra. Aliás, é mais uma versão do que se passou entre essas duas, né? Porque já tem uma série de livros também que aconteceu depois do Retorno de expandido. Tem muita coisa. É o que mais tem. O pessoal que tá agradecendo, o Velo KZ falou que é a primeira vez que ele entende algo de Star Wars. Que bom. Mas Star Wars é um negócio muito legal. É muito legal. Tem muita gente que tem preconceito, que tem medo de entrar agora. Não tem Pega o primeiro... Venha para o lado bom. E assiste na ordem que eles foram lançados, do primeiro filme de 77. Eu acho que você vai sofrer um pouquinho com os primeiros, porque eles envelheceram um pouco mal, mas é um bom filme. São bom filme. Império Contra-Ataca é os Eles são maravilhosos, Exato. Bom, o Bill falou que a gente tem um super live, é verdade, mas nosso tempo acabou. Eu queria só mandar um abraço pro Lucas Melônio, que pediu pra gente mandar um abraço pra ele, por favor. Um abraço, Lucas Melônio. Um abraço pra você. E a gente se vê na semana que vem, sim. Vai ser o meu último podcast, minha última semana na Info. Se preparem. Na semana que vem. Homenagens pra Paulinha. Então, até lá, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais.